Madrid estava gelada naquele janeiro. O tipo de frio que não vem só do clima, mas que parece se espalhar por dentro. Era assim que Alejandro Morales vivia há semanas, congelado por dentro, por fora, por completo. No bairro de Vallecas, onde os prédios antigos carregam histórias em cada parede rachada, Alejandro respirava por hábito, não por vontade. Aos 42 anos, era a sombra de si mesmo. O acidente de moto o havia deixado com fraturas graves e a esperança em ruínas. Os médicos tentavam motivá-lo. Fisioterapeutas falavam em paciência. Mas dentro dele, já não havia nada que quisesse ouvir. Antes disso, ele era um homem ativo, dono de uma pequena oficina no bairro. Conhecido, querido. Vivia rindo, chamando os vizinhos pelo nome, brincando com as crianças da rua. Agora, tudo isso parecia distante. As paredes do seu quarto escurecido eram as únicas testemunhas do seu silêncio. A única pessoa que ainda insistia em estar ali era Carmen, sua irmã mais velha. Todos os dias, religiosamente, ela aparecia com um sorriso forçado e um saco de pães frescos. Limpava, arrumava, falava. Mas ele não respondia quase nunca. Naquela noite, porém, ela não apareceu. Um imprevisto a impediu, e talvez esse detalhe, tão pequeno, tenha mudado tudo. Alejandro encarava o teto, como sempre. Já não chorava. Já não escrevia. O bilhete que começara dias atrás, com palavras pesadas, ainda estava sobre a mesa. Ao lado dele, uma caixa de comprimidos. A decisão parecia próxima. Afinal, ele não via mais sentido em continuar. Foi quando o silêncio foi interrompido por 3 batidas secas na porta. Ele estranhou. Olhou para o relógio, 23h17. Com dificuldade, levantou-se. Cada passo era um desafio. O corpo doía. Mas a curiosidade venceu. Abriu a porta e deu de cara com uma figura inesperada. Dona Pilar, a vizinha do andar de cima. Uma senhora de cabelos grisalhos, olhar calmo e uma bíblia velha nas mãos. Me desculpa vir tão tarde, disse ela, com voz baixa, mas senti que devia vir. Deus me inquietou o coração. Você está bem? Alejandro quis mentir. Quis dizer sim, está tudo bem. Mas não conseguiu. O cansaço era maior do que o orgulho. Pilar entrou devagar, sem pedir permissão. Sentou-se na beirada da cama e olhou para ele com ternura. Não julgava, não interrogava. Apenas abriu sua Bíblia. Não precisa dizer nada, disse. Só escuta. E então começou a ler. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Alejandro fechou os olhos. As palavras soaram como um eco vindo de longe, mas tocando bem fundo. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Por alguns segundos, o frio deu lugar a algo novo. Familiar. Era como ouvir a voz da avó que o colocava para dormir quando era criança, sussurrando promessas antigas. Memórias voltaram, não como dor, mas como abrigo. Pilar continuou lendo, sem pressa, sem esforço. Apenas deixando que as palavras fizessem o que sempre fizeram, curassem. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Um arrepio percorreu seu corpo. Pela primeira vez em meses, Alejandro sentiu algo diferente da dor. Ele sentiu presença. Como se, naquele quarto escuro, houvesse alguém mais. Alguém invisível, mas real. Quando ela terminou a leitura, fechou o livro e, com um sorriso, tocou levemente sua testa. Você não está sozinho, Alejandro. Nunca esteve. Se essa história está tocando seu coração de alguma forma, não esquece de olhar aí embaixo e ver se você já está inscrito. Se ainda não, clica no botão de se inscrever, porque isso ajuda muito e garante que você não perca as próximas histórias que podem mudar o seu dia. Ela saiu em silêncio, deixando a porta entreaberta. E naquela noite, justo naquela, ele não tomou os comprimidos. Não chorou. Não escreveu nada. Simplesmente, apagou a luz, deitou-se e dormiu. Dormiu em paz pela primeira vez desde o acidente.
Alejandro acordou com o som das gaivotas no céu de Madrid, um barulho que sempre ignorou, mas que naquela manhã lhe pareceu curioso. Era como se algo dentro dele estivesse tentando acordar de verdade, não só abrir os olhos, mas despertar de uma letargia mais profunda. A imagem de Dona Pilar lendo o Salmo 91 ainda ecoava em sua mente. Não sabia ao certo motivo, mas aquelas palavras o haviam tocado de forma diferente. Não era religião, não era crença cega. Era algo mais antigo, mais íntimo. Parecia memória de infância, quando se escondia no colo da mãe para fugir dos trovões e ela dizia: Deus é o nosso abrigo. Sentou-se na cama com dificuldade. A dor ainda estava ali. As cicatrizes também. Mas, pela primeira vez em semanas, ele teve vontade de mexer o corpo. De tentar. Como se aquela leitura tivesse feito mais que confortar, tivesse reaceso algo. Carmen chegou pouco depois do meio-dia. Vinha com a expressão aflita, carregando um saco de compras e culpa nos olhos. Me perdoa por ontem, disse, já colocando as coisas na mesa. Tentei vir, mas a enfermeira atrasou, e... Ele a interrompeu. Dona Pilar passou aqui. Ela se virou, surpresa. Ela leu um salmo para mim. O Salmo 91. Alejandro continuou, olhando para o nada. E eu não consegui parar de escutar. Foi como se ela tivesse falado com outra parte de mim. Uma que eu nem lembrava que existia. Carmen parou o que estava fazendo. Sentou-se à sua frente. Esse era o salmo preferido da nossa mãe, sussurrou. Quando você caiu de bicicleta e quebrou o braço, lembra? Ela te fez dormir recitando ele. Eles se entreolharam em silêncio. Carmen correu até o armário antigo, tirou uma caixa velha de papelão. Dentro, entre fotos e cadernos, estava a Bíblia de Dona Mercedes, a mãe deles. O cheiro do livro era o mesmo. Quando Alejandro abriu, viu as páginas gastas e encontrou o Salmo 91 marcado com uma pétala seca. Ao lado do texto, uma anotação a lápis. A fé é a ponte entre o caos e a coragem. Ele leu o salmo em voz alta, tremendo. As palavras, que antes pareciam apenas religiosas, agora pareciam pessoais. Quase como se tivessem sido escritas para ele, para aquele momento. E então, sozinho naquela noite, Alejandro tomou uma decisão simples, mas poderosa. No dia seguinte, tentaria ficar de pé. O amanhecer foi frio, mas Alejandro sentia uma espécie de calor por dentro. Como se o Salmo 91 tivesse deixado brasas acesas em seu interior. Com esforço, girou o corpo para o lado da cama. A dor avisou que ainda estava ali, mas algo dentro dele dizia: vai. Segurou firme nas muletas, testou o equilíbrio, sentiu o chão sob os pés. Depois de semanas apenas arrastando os dias, agora ele dava os primeiros passos. Cambaleantes, incertos e mais passos. No espelho, viu seu reflexo pálido, cansado, mas com um detalhe novo nos olhos: brilho. Aquilo que desaparece quando a alma desiste e reaparece quando ela volta a acreditar. Nos dias seguintes, montou uma pequena rotina: leitura do Salmo 91 pela manhã, caminhada curta pelo corredor, banho, caderno de anotações. Começou a escrever o que sentia, não com o objetivo de organizar ideias, mas como quem costura a alma com palavras. Escrevia sobre o silêncio, a dor, o medo de recomeçar, mas também sobre fé, abrigo e esperança. Não era um diário comum. Era mais um desabafo entre ele e algo maior, algo que, no fundo, sabia que nunca o abandonou. Carmen lia os textos e chorava. Disse que eram poderosos, que poderiam ajudar outras pessoas. Ele duvidou, mas ela insistiu. O mundo precisa de histórias reais, Alejandro. Não de perfeição, de superação, de gente que caiu e levantou, que viveu o vale da sombra da morte e achou abrigo. Como diz o Salmo. Relutante, publicou um dos textos num grupo online de apoio emocional. Era simples, curto, mas sincero. E continha trechos do Salmo 91 intercalados com suas palavras. Em menos de 24 horas, o texto teve centenas de reações. Em 2 dias, chegou a milhares. A mensagem de Alejandro havia tocado corações que ele nunca imaginou alcançar.
Pessoas de várias partes do país, inclusive de fora da Espanha, começaram a enviar mensagens privadas. Você descreveu exatamente o que estou sentindo. Hoje eu ia desistir, mas o que você escreveu me deu força. Voltei a orar depois de meses por causa do seu texto. Cada palavra que lia parecia confirmar o que Dona Pilar lhe dissera naquela noite. Você não está sozinho. Nunca esteve. Alejandro passou a escrever com mais frequência. Seus textos eram simples, escritos entre uma fisioterapia e outra, às vezes à noite, enquanto ouvia música instrumental. Não buscava seguidores, nem curtidas, escrevia por necessidade. Foi convidado para participar de uma roda de conversa numa associação de apoio psicológico. Depois, surgiu o convite para palestrar em um centro comunitário. Na primeira vez, mal conseguiu terminar. A emoção o engasgou. Eu não vim ensinar nada. Só contar que existe abrigo. Mesmo quando tudo parece ruir, há um lugar seguro. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. As pessoas o ouviam em silêncio absoluto. Alguns choravam. Outros fechavam os olhos. Havia ali mais do que uma história. Havia esperança sendo reacendida. Após o evento, uma senhora de 80 anos o abraçou e disse: Você me lembrou que Deus não esquece de ninguém, nem dos que esquecem dele. Alejandro voltou para casa com o coração leve. Estava acontecendo algo que nunca imaginou. Sua dor estava servindo para curar outros. Agora me conta nos comentários. Qual foi a frase ou o momento da história que mais te tocou? Você já teve um renascimento ou como o de Alejandro? Qual versículo do Salmo 91 mais representa a sua vida hoje? 2 anos depois, Alejandro Morales já não era apenas o homem que sobreviveu ao acidente. Era o fundador de uma ONG chamada Sombra Segura, voltada para pessoas que enfrentam depressão, traumas e crises existenciais. No escritório da ONG, localizado num prédio reformado em Lavapiés, o mural reúne cartas, mensagens, trechos de salmos e fotos de pessoas que passaram por ali e encontraram consolo. No centro do mural, em letras douradas: Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Salmo 91, 11. Alejandro caminha todos os dias pelas ruas de Madrid, olhando nos olhos das pessoas. Enxerga nelas o que um dia viu no espelho: silêncio, dor, cansaço. Mas também percebe algo mais: a possibilidade do recomeço. Voltou à igreja, mas sem religiosidade cega. Vai como quem visita um velho amigo. Senta-se nos bancos de madeira, fecha os olhos e apenas respira. Ali, em silêncio, agradece. A dor do acidente não desapareceu totalmente. Ele ainda sente os efeitos. Mas agora sabe, a dor não define quem ele é. A fé também não o torna intocável. Mas o lembra, todos os dias, de que há um lugar onde a alma pode repousar, mesmo em meio à tempestade. Alejandro aprendeu que o Salmo 91 não é uma promessa de vida fácil. Não é mágica. É um lembrete. Um lembrete de que, mesmo quando tudo desmorona, existe um lugar onde podemos nos esconder. Um abrigo invisível, mas real. Onde o medo não tem voz e a dor não tem domínio. Hoje, ao olhar para trás, ele entende. Se não tivesse vivido o vale, nunca teria descoberto o abrigo. E se você está lendo isso agora, sentindo que não há mais saída, saiba de uma coisa: o esconderijo ainda existe. Você ainda pode encontrá-lo. E mesmo que o mundo desabe ao seu redor, há asas prontas para te cobrir. Porque quem confia no Altíssimo, mesmo ferido, não está sozinho.